posso estar sempre aprendendo a palavra de Deus. Eu admiro todos os pregadores que pregam a genuína palavra de Deus sem artifício. A palavra de Deus pura, simples, como ela é. Porque Deus revelou a palavra de Deus para todos nós conseguirmos lermos e entendermos a palavra de Deus. Basta nós nos esforçarmos, procurar ler, meditar e pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos ilumine para que o texto fique claro na nossa mente. Então, o texto que eu escolhi hoje, para mim, está falando um pouco, é a carta do apóstolo João, o livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12 ao 17, que fala sobre a igreja de Pérgamo. Então essa carta, essa palavra vai falar sobre alguns perigos no local onde a igreja estava plantada. Então existiam muitos perigos ali. Então Cristo se apresenta para esta igreja e mostra o perigo que a igreja estava enfrentando naquela época. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada entre dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, esta palavra de Deus, a qual eu li, aqui vem falar de alguns perigos que a igreja estava enfrentando naquela localidade. Então a preocupação aqui era alertar aos crentes de Pérgamo para não vir se misturar com o mundo. Nós ouvimos hoje a mocidade cantando, e quando eu estava meditando essa palavra, eu lembrei dos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens que, apesar de distante da sua terra, eles não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Estavam numa terra distante, longe dos seus familiares, mas mesmo assim eles não se prostraram diante da diversidade que eles vieram enfrentar. Então a igreja de Pérgamo, ela estava enfrentando alguns perigos. Mas antes eu quero voltar um pouco aqui na história da igreja. Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casamento.
Casamento é o significado da palavra Pérgamo. Significa que a igreja, ela não pode jamais esquecer que a igreja de Cristo está comprometida com Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. É por isso que Cristo é aquele que habita no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Cristo, o Espírito Santo habita em mim e em você para fazer tudo aquilo que nós precisamos, segundo a boa vontade de Deus. Então Pérgamo, ela era uma cidade muito famosa da época. Ela era uma cidade, irmãos, muito famosa. Ela tinha se tornado já capital da Ásia Menor. Ela era famosa principalmente na área da cultura. Ela era conhecida pelos seus escritos. Existia em Pérgamo uma grande biblioteca, a segunda biblioteca do primeiro século. Só perdia para a biblioteca de Antioquia, no Egito. E o rei de Pérgamo, ele tinha o grande sonho de tornar a igreja de Pérgamo, ou tornar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. Então o que ele fez? Ele convida um dos que trabalhava na biblioteca em Alexandria, no Egito, para trabalhar em Pérgamo. Com isso, o rei do Egito, porque os livros, os que eram escritos naquela época, eram feitos de papiros. O Egito é quem liberava os papiros para a biblioteca de Pérgamo fabricar os seus escritos. Só que quando ele soube que o rei de Pérgamo queria transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo, o que ele fez? Cancelou o envio dos papiros para Pérgamo, para o rei. Foi daí que surgiu os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Era feito de couro. Eles batiam o couro, eles amoleciam o couro, e dali se tornou os pergaminhos famosos que nós vemos falar todos os dias. Então, a igreja de Pérgamo nessa época já existia mais de 2.200 pergaminhos naquela época, escrito, eram rolos que existia naquela época. Então era uma igreja orgulhosa, ou seja, era uma cidade orgulhosa. Porém, a palavra de Deus nos diz que ali existia pessoas fiéis, que não tinham negado o nome de Deus. Existia também pessoas que já estavam se entregando às doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Nós vamos ver na sequência alguns perigos que a igreja estava enfrentando naquela época. Então Cristo se apresenta e alerta a igreja a tomar cuidado para não se misturar com o mundo, com aquilo que não é da vontade de Deus. Vamos seguir aqui. Então existiam alguns perigos. Primeiro perigo da igreja. Cristo vê uma igreja, irmãos, que está instalada no meio do acampamento de Satanás. Cristo vê uma igreja, irmão, que está plantada no meio do trono de Satanás. Quando se fala de trono aqui, não era exatamente um lugar específico. Não fala de um edifício, não fala de um templo, de um local onde o trono realmente estivesse ali, não. Quando a palavra fala de trono aqui, está falando de governo de Satanás. Ou seja, quem governava a cidade de Pérgamo era o próprio Satanás. Então o primeiro perigo era a igreja enfrentar os ensinamentos
de Satanás. E em segundo lugar, Pérgamo era também um centro importante cultural. Em terceiro lugar, Pérgamo ainda era um destacado centro do pergaminho religioso, já falei. E em quarto lugar, em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. E em quinto lugar estava, mais uma vez, o trono de Satanás. Graças a Deus. Então no versículo 13, irmão, vamos ler aqui mais uma vez, versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas, irmão, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. E ele tinha sido, segundo um dos pais da igreja, Tertuliano, Antipas, ele foi morto. De que forma? Ele foi jogado dentro de um boi. Esse boi de bronze, esse boi foi aquecido e ali morre o pastor da igreja sendo queimado dentro daquele boi de bronze ou de metal. Então Cristo veio a uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. Mas Cristo também veio a uma igreja, irmão, que está começando a negociar a verdade. Aí onde vem o perigo para todos nós. É quando nós achamos que tudo está normal. É quando nós começamos a aceitar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Versículo 14. No entanto, tenha contra você alguma coisa. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quando Moisés chega com o povo no deserto, ele passa por Moabe. Então o rei de Moabe, Balaque, ele teve medo dos israelitas. Então o que ele fez? Ele conhecia o profeta Balaão, então ele chamou Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão era profeta, então certamente Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus. Então ele oferece dinheiro a Balaão. E Balaão, ele aceita a proposta de Balaque. E ali diz a Bíblia, está em Número 22, 23, 24 e 25. Você vai ler essa história, você vai entender melhor. Diz a história que Balaão tenta de todas as maneiras amaldiçoar o povo de Deus, mas mesmo assim ele não consegue, porque está escrito que aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Deus abençoou, irmão, está abençoado, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus o abençoou. Então Balaão, ele tenta de todas as maneiras e não consegue. Ali o rei Balaque fica muito furioso com Balaão. E aí Balaão teve uma estratégia. Balaão falou: olha, dessa maneira nós não vamos conseguir amaldiçoar esse povo, porque esse povo está debaixo da potente mão de Deus. Então nada, irmão, que está debaixo da mão de Deus possa ser amaldiçoado. Satanás, ele não pode fazer nada contra mim, contra você, senão pela permissão de Deus. Martinho Lutero chegou a dizer que Satanás, ele não passa de um cachorro numa corrente onde Deus está segurando na corrente, e ele só vai aonde Deus quer.
Então eles tentam de todas as maneiras e não conseguem amaldiçoar o povo. Então Balaão teve uma estratégia. E essa estratégia aqui, irmãos, é onde creio que muitos aqui têm que vigiar bastante. Qual foi a estratégia? Ele falou: olha, vamos pegar donzelas bonitas, mulheres estrangeiras, vamos fazer uma festa, vamos levar as donzelas, vamos sacrificar carnes, vamos chamar os israelitas, porque só assim eles vão vir, vão se misturar com esse povo, vão possuir essas donzelas, aí sim a ira de Deus vai se acender contra esse povo. Então o que acontece? Eles preparam tudo direitinho, levam, e o que acontece? Os israelitas se misturam com essas donzelas, eles casam com essas mulheres, e o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. Por quê? Porque desobedeceu uma ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus? Que eles não casassem com mulheres estrangeiras, porque eles casando com mulheres estrangeiras, automaticamente eles iam adorar outros ídolos. Está escrito que Deus não divide sua adoração com mais ninguém, porque Deus é um Deus todo-poderoso, Ele não aceita ser dividido por ninguém, nem por nada. Então tudo isso acontece, e Cristo, como Ele sonda a igreja, Ele conhece a igreja, sabia onde a igreja estava plantada, Ele falou: olha, eu tenho contra vocês alguns aí que não negaram o meu nome, porém tem uns aí que estão cedendo às doutrinas de Balaão. Irmão, nós vivemos hoje no Brasil muito complicado. Há muitas teologias, há muitos pregadores, e eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja, irmãos. Se nós não estudar a palavra de Deus, não tem como nós identificar uma falsa doutrina, não tem como nós identificar um erro, se eu não estudar, se eu não meditar na palavra de Deus. Nós vamos aceitar qualquer doutrina. É isso que o apóstolo Paulo falou. Se nós não estudar, não meditar, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos, irmão, aqui no versículo 1, Jesus falou: olha só, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? A palavra de Deus, que está escrita em Hebreus 4:12, irmãos. É a palavra de Deus que ela é apta para discernir intenção e pensamento do coração. É pela palavra de Deus que nós vamos vencer essas falsas doutrinas de Balaão, que incentivava a imoralidade sexual, dizendo que não tinha nada a ver. Então Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade da palavra de Deus. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pela palavra de Deus. Jesus falou: olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos, irmãos, que tomar cuidado com esses pecados. O pecado da imoralidade sexual, pecado que a igreja de Cristo ela só é forte. Repito, a igreja de Cristo ela só é forte quando ela é santa. Se a igreja de Cristo não se santificar, ela é uma igreja vulnerável aos ataques de Satanás. Satanás ele não tem um trono aqui fixo, irmãos. Satanás ele está no governo. Hoje o pastor falou sobre o governador de São Paulo. E aonde está o governo? Na mentalidade da massa.
Existe uma área no Japão, irmãos, olha só o que é o trono de Satanás. Existe uma localidade no Japão, que ali é um local onde as pessoas vão só para tirar a sua própria vida. Vocês já viram? É só vocês entrar lá e pesquisar que vocês vão ver. Eles vão para lá só para tirar a sua própria vida. Ou seja, trono de Satanás na mentalidade. Hoje no Brasil não é diferente, irmão. Hoje no Brasil existe uma imprensa que prega a ideologia de gênero. Existe governadores que espalham essas informações. E ali eles iludem todos aqueles que não têm o discernimento do que é a verdade, palavra de Deus. Eles vão enganando a todos aqueles. É por isso que hoje no Brasil eles falam que o Brasil está dividido. E foi o que Cristo falou, que Ele não veio trazer paz, e sim espada. A paz que Cristo trouxe, irmão, preste bem atenção. A paz que Cristo trouxe é a paz para mim e para você, não para o mundo inteiro. É a paz entre nós, porque é a paz em Cristo Jesus. Não pense que vai haver uma paz mundial. Isso aí vai haver só na grande tribulação, por um período de 3 anos e meio. Mas a paz que existe é a paz em Cristo Jesus, que é entre nós aqui. Tem que ser entre nós. Cristo deixou bem claro que seria uma divisão. A salvação ela é individual. Por mais que eu quero, eu não consigo levar um filho. Por mais que eu quero, eu não consigo levar minha esposa, meus pais. A salvação ela é totalmente individual. A salvação vem do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. A salvação vem através do nosso único Salvador e mediador entre o homem e Deus, chamado-se Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, igreja, eu digo uma coisa: estudem, se preparem para enfrentar essas doutrinas enganosas que está acabando com a igreja brasileira no Brasil. Então Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Digo para a igreja: sejamos como os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não vamos nos prostrar diante de qualquer adversidade. Irmãos, não é se o seu patrão dizer: olha, se você não fizer isso dessa maneira, se você não for comigo no bar, eu vou te mandar embora, que você vai ter que entrar nesses locais que são, pelo menos, não é conveniente a um cristão a estar nesses locais, que você vai aceitar só porque você está com medo de perder o emprego. Nós não temos que mentir, irmãos, para nós se dar bem na vida. Porque Cristo deixou bem claro que a vida de qualquer um não consiste nos bens materiais que ele possui, mas sim em conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então não vamos negociar a verdade de Deus, irmãos. Não tem preço. Balaão, ele negociou. Aí é onde eu vou fazer uma crítica aqui aos poderosos homens de Deus, que cobram 10 mil, 15 mil, 5 mil, para pregar a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta: a palavra de Deus é mercadoria? Irmãos, estamos transformando a palavra de Deus em negócio no Brasil, aonde o púlpito é o balcão, a palavra de Deus é a mercadoria e a igreja é os clientes, aonde eles vendem a palavra de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, se um pastor chegar, se um pregador vier pregar e o pastor abençoar, ele pode dar até 20 mil. Mas isso tem que ser da parte do pastor um reconhecimento. Agora, estimular valores, aí é o que está errado. Cobrar para pregar está errado. Cristo falou: olha, de graça recebeste, de graça passai. Mas hoje
eles preferem negociar a palavra de Deus. E digo mais, vai continuar por um bom tempo. Enquanto não haver, irmão, no Brasil, um verdadeiro avivamento, que aconteceu em toda a história da igreja, na Reforma, no século XVIII, século XIX, com o pentecostalismo, que talvez nós estamos vivendo ainda uma influência, grande avivamento que aconteceu, que a igreja cresceu. Porque avivamento, irmão, é mudança de vida. A igreja do Brasil, ela precisa urgentemente voltar à santa palavra de Deus, a palavra de Deus pregada com simplicidade, porque é assim que é o evangelho de Jesus Cristo. Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Glória a Deus. No versículo 15, diz assim a palavra de Deus: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nicolaítas, segundo alguns estudiosos, alguns acreditam que era um cristão que se converteu e que tinha se apostatado da fé, tinha se desviado. Então ali ele pregava o que, irmão? A libertinagem. Libertinagem. Entenda uma coisa: quando Cristo nos salvou, nós éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E o que nós temos agora é não mais a culpa do pecado, mas nós ainda somos pecadores. O que nós não carregamos é a culpa do pecado. Mas também, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que andar em santidade de Deus. Porque é a santidade de Deus que vai fazer com que eu e você nos enfrentamos às adversidades. É a santidade, é a consagração que vai fazer com que eu e você, irmãos, estejamos preparados para enfrentar o dia a dia. Então os nicolaítas, Cristo fala: olha, tem alguns aí também que estão cedendo às doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. O que era que os nicolaítas ensinavam? Vamos lá. Eles ensinavam a libertinagem. Eles ensinavam, irmão, que não tinha nada a não pecar. Tinha nada a ver você pecar, e que você deveria pecar mesmo. Se aprofundar no pecado. Porque hoje, dizia ele, hoje nós não vivemos mais pela tutela da lei. Claro, nós não vivemos mais pela lei, hoje nós estamos vivendo pela graça. Eles usavam a graça para pecar. Eles faziam uma divisão, irmão, entre corpo e espírito. Eles falaram que a nossa adoração é em espírito. Então eu posso adorar em espírito e deixar meu corpo de lado. Depois eu poderia usar o corpo para pecar e deixar o espírito de lado. Então eles faziam essa divisão, mas não existe isso, irmão. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que nós temos que cada dia mais nos converter dos nossos pecados. Arrependimento, irmãos. A palavra aqui é arrependimento, que é a metanoia, mudança de comportamento. Na santidade de Deus, nós nos esforçamos para buscarmos a santidade de Deus, em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus. Nós não podemos nos prostrar diante dessas adversidades, irmãos. Não é diante de um político corrupto, de um trono de Satanás que está aí na corrupção no Brasil. A mentalidade não é em uma pessoa, é no Brasil inteiro. Nós não podemos nos prostrar diante dessa adversidade. Nós somos cristãos, nós temos que parecer com Cristo, temos que ser como Cristo. Versículo, para finalizar rapidão, pastor, 16 e o 17. Portanto,
arrependa-se, olha só, irmão, arrependa-se, senão verei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Palavra de Deus. Se nós não se arrepender dos nossos pecados, irmãos, Cristo vai vir contra mim e você no grande dia, e nós vamos ser penalizados, porque não houve um arrependimento. Então Cristo está dizendo, olha, você não pode se prostrar diante de Balaão, você não pode se prostrar diante dos nicolaítas, você não pode se prostrar diante de qualquer trono de Satanás. Não, vocês têm que permanecer firmes e constantes mediante a minha palavra de Deus. Firmes e constantes. Porque aí ele falou, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ele está dizendo que não é todos que vai vencer. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Darei o maná escondido. Todos nós sabemos a história que quando Deus leva o povo no deserto, Deus manda todos os dias um maná. E ali era para o povo colher cada dia o seu maná. Só que tinha aqueles que pegavam para 10 dias, 15 dias. E o que acontecia? Desobedecia a Deus, ficava cheio de bicho. Nós temos que confiar em Deus, irmão, que Deus vai mandar o nosso pão de cada dia. O nosso pão nosso de cada dia. É isso que o crente tem que confiar, que Deus vai mandar o maná nosso de cada dia, irmão. O pão nosso de cada dia. Aliás, foi isso que Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Cristo não falou que ia dar uma casa nova, que ia dar um carro novo. Não, isso Cristo não falou. Deus pode dar? Pode. Deus prometeu o pão nosso de cada dia, irmãos. E nós devemos fazer o quê? Buscar em primeiro de Deus o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Significa o quê? Que é adorando a Deus, sem se preocupar com riqueza e com bonança, que Deus vai trabalhar na nossa vida, irmão. Enquanto nós ficar pedindo riqueza, Deus não vai dar. Tiago falou, olha, pedis e não receberei. Por quê? Porque pedis mais. Pediu para quê? Para o meu próprio deleite. Agora, se nós pedirmos de acordo com a palavra de Deus, que é pedirmos segundo a vontade de Deus, o que é que Deus quer? Salvação de almas. O que é que Deus quer? Que os irmãos vivam em comunhão uns com os outros. O que é que Deus quer? Que nós vivamos em espiritualidade na casa de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da nossa petição. E aí, meu irmão, fique tranquilo, porque as demais coisas, a Bíblia diz que é Deus quem vai acrescentar na nossa vida, irmão. Então, o maná escondido, o pão nosso de cada dia. E ao que vencer, darei uma pedrinha branca, e nela está escrito um novo nome. Esse nome é o enigma. Está escrito, só aquele que recebe a pedrinha que vai saber seu novo nome. A pedrinha, irmão, antigamente, na época de Jesus Cristo, ela era usada para dar um tipo de um passaporte a uma entrada, seja numa festa, onde acontecia, então era tipo um passaporte. Um passaporte não, tipo um bilhete de entrada. Era usado também nos tribunais, sendo que os vereditos usavam 7 pedrinhas brancas e 7 pedrinhas pretas. O condenado receberia a pedrinha preta e aquele que estava sendo liberto da condenação receberia as pedrinhas brancas. Então Cristo falou, olha, ao que vencer, darei uma pedrinha branca, nossa passaporte, a morada nas regiões celestiais. Ao que vencer, não será todo, mas ao que vencer, você não vai entrar no céu com esse velho nome que você tem. Você vai ter um novo nome. Mas esse nome nós não vamos entrar no céu. Sabe por quê? Porque lá nós vamos entrar com um corpo glorioso. Totalmente diferente desse corpo corrupto que nós estamos aqui. Então nós vamos
participar das bordas do Cordeiro, irmãos. Mas é aquele que vencer, aquele que se arrepender. Jesus está falando, arrependa-se. Para que todos nós possamos entrar nas moradas celestiais. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Eu agradeço ao pastor por esta rica oportunidade. E aos irmãos pela paciência de estar me ouvindo aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa, viu? Deus abençoe, viu? A tua vida cada vez mais. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A missionária Delma vai louvar um louvor com a banda. Tá bom? Venha louvar aqui, missionária. Um louvor da harpa. E eu quero que toda a igreja louve junto com a missionária. Nós estamos em clima de festa, de agradecimento a Deus pelos livramentos que Deus tem nos dado. E Ele continua dando livramento. E vamos continuar orando pelo esse Brasil, igreja. Vamos continuar orando pela essa nação. Glória a Deus. Vamos louvar o 545, irmãos. (545). Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Que o Espírito do Senhor Jesus continue usando a vida do diácono Josimar. Uma palavra boa. Eu tive que sair um pouquinho ali para resolver um probleminha, mas graças a Deus estamos aguardando que vai dar tudo certo, né? Jesus é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor. 545 da harpa. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Louva, igreja! Porque Ele vive, Ele reina. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, nossas vidas, aleluias, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado. Para quê? Para doar, para me salvar. Na cruz
morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Igreja, porque Ele vive, Ele reina para sempre. Posso crer no eu creio no amanhã, aleluias, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, louve, igreja, fique de pé, chega, louve, aleluias, em que a morte enfrentarei. Olha só, sem medo, então terei vitória, terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, Ele vive. Posso crer, creia, creia, aleluias, porque Ele vive estar aqui entre nós, aleluias. Temor não há, porque bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, aleluias, eu creio, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Jesus, eu sei que as nossas vidas está em tuas mãos, do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Deus abençoe, Jesus continue abençoando a sua igreja. Mais um louvor com a cantora Tayane e a cantora Carla. 198 da harpa cristã. Vamos abrir nossa harpa cristã para juntos louvar o Senhor. Pode sentar, igreja. 198 da harpa. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é
é o forte mediador que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandona, persista o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca veio. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Nós estamos em clima de festa, aleluia. A cantora, a mãe do Leandro, Lúcia, venha cantar o número 3 da harpa. E eu quero toda a igreja louvando a Deus. Todos, é o último. Vamos encerrar, irmão, eu estou em clima de festa, então nós vamos adorar esse Deus todo maravilhoso, irmão. Eu acordei são, a minha família, meus amigos, meu pai, minha mãe, então eu vou adorar esse Deus, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Número 3 aí da harpa, a cantora aí, vai louvando. E toda a igreja louvando. Vamos louvar o número 3, peço que os irmãos me ajudem. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz.
No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Esse mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concentra, dando glória a seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Coloque de pé, igreja, vamos para casa. Alegre, feliz, glórias a Deus. Presbítero vai agora nesse momento, presbítero. Você vai dar o brado de vitória. O presbítero Ednilson, até que fim acertei o nome de primeira. Vai fazer a oração final, viu? Glórias a Deus. Isso. O Mineiro e a Rose apresentar. Para nós estar orando por ele, não é isso? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Glórias a Deus. Vem, presbítero, pode vir. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, por este culto maravilhoso,
Continue conosco, abençoando a cada vida. Nós apresentamos em Tuas mãos neste momento, Senhor, a irmã Rose, Senhor, aleluia. No nome de Jesus, o mineiro, Senhor, estende as Tuas mãos na vida dele, Senhor, aquele casal. Faça uma obra poderosa, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor é um Deus do já, o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível acontecer. Despeça-nos em paz agora para nossos lares, dando-nos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, temos cachorro quente, é isso? E quinta-feira nós estamos aqui, viu? Adorando a Deus, todo mundo como nós estamos sempre entrando ali. Vai ter cachorro quente agora. Antes de você pegar no cachorro quente, lava as mãos. Todo dia o seu pastor fala isso com vocês, tá bom? Continua lavando as mãos, tá? Quinta-feira nós estamos aqui? Eita, glória a Deus. Viu? Vocês vêm aqui às 21 horas. Vem para cá, dá o testemunho. Um vai cantar, outro vai louvar. E vamos adorar esse Deus. Tá bom? Estenda as mãos. Passa ali, compra um cachorro quente para o seu pastor. Abençoa, irmão. Dá um copo d'água, é abençoado. Imagina um cachorro quente. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, que todo diga amém. Está terminado em nome de Jesus. É para Jesus? Bate palma, bate palma.